Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e, claro, o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Projeto Padaria Artesanal gerando oportunidades em comunidades vulneráveis aqui no Maranhão. E em tempos de férias, o Mercado das Tulhas é opção para ludovicenses e turistas. E no quadro Você Sabia, tem especialista alertando sobre a importância de tirar a criançada e os jovens das telas. Isso agora nas férias, tá? E ainda um bate-papo super interessante sobre discriminação racial com o secretário de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro. Tudo isso e muito mais e a partir de agora no seu Revista Maranhão, que já está no ar. Começando a nossa semana, graças a Deus, que seja com o pé direito, que seja uma semana abençoada, cheia de sabedoria para todos nós, né? E com muita disposição, afinal de contas, tá só começando. E por falar em começar, olha, de manhã cedinho a gente já sabe, né? Não pode abrir mão daquele cafezinho. E aí tem aquele pãozinho quentinho também, combinação perfeita. Difícil é resistir, não é? Mas olha, você vai conhecer uma turma que está descobrindo as delícias da padaria artesanal, que é um projeto que possibilita a geração de oportunidades em comunidades vulneráveis por todo o Maranhão. A troca de conhecimentos faz parte da rotina de Natividade, que hoje virou aluna no projeto Padaria Artesanal. Agora ela pretende aplicar o que aprendeu aqui na alimentação da escola em que trabalha. Aprendi 10 tipos de pães, então são pães variados que com certeza as crianças irão gostar. Raquel é uma das instrutoras do projeto. Vê como uma oportunidade para famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, além da garantia de renda. A doutora Larissa Brandão abraçou esse projeto para quê? Para dar oportunidade para os maranhenses, principalmente aqui na Grande Ilha, né, e também todo o estado do Maranhão, para fazer essa panificação, levar para essas comunidades, geração e renda, né, uma oportunidade de alimentar a sua família. Idealizado pela segunda-dama do Brasil, Lu Alckmin, o projeto Padaria Artesanal é coordenado no Maranhão pela primeira-dama do estado, Larissa Brandão, que entregou os certificados aos 30 beneficiários do projeto que participaram da capacitação realizada na cozinha comunitária do bairro Bequimão, em São Luís. Eu tive uma grande alegria e honra em estar com a senhora Lu Alckmin há um tempo atrás, quando ela me apresentou esse projeto, e eu logo fiquei encantada e quis levar para o Maranhão. E hoje nós estamos aqui entregando os primeiros certificados em São Luís. E essa turma agora se torna multiplicadores. Eles vão multiplicar o conhecimento deles, vão passar para a próxima turma e assim sucessivamente. O curso tem foco em higiene, empreendedorismo e formalização. Prioriza famílias economicamente vulneráveis e deve ser expandido para outras cidades do interior do estado. A gente quer agradecer a duas pessoas importantíssimas para isso. A Lu Alckmin, que junto com a nossa primeira-dama, Larissa Brandão, trouxe essa oportunidade de a gente conseguir trazer a capacitação para dentro dessa rede de segurança alimentar, que já é a maior da América Latina, e agora a gente está desenvolvendo ainda mais ações dentro dessa rede, dentro desse grande equipamento social, que fornece quase 170 mil refeições dias para a população maranhense. E que bacana, né? Que todos eles tenham êxito e que esse programa, de fato, ele possa alcançar aí todos os municípios, levando oportunidade, sobretudo para os jovens, tá? E o que você tem feito, me conta, para poder ocupar os dias da criançada, hein? E dos adolescentes também. Afinal de contas, as férias estão só começando, né? E aí a gente sabe que é difícil pegar a atenção dessa turma. Mas olha, a opção de muitos turistas tem sido o Mercado das Tulhas, inclusive, viu? Não é só para ludovicense, não. E aí você vai conhecer agora o Mercado das Tulhas, que fica lá na Praia Grande. E, claro, localizado no centro histórico, você consegue, inclusive, ter outras opções de lazer por lá. Seja bem-vindo à história que mistura passado, presente e futuro em um dos locais mais frequentados de São Luís, o Mercado das Tulhas. Visto de cima, é quase um quadrado perfeito. Aqui embaixo
se divide em alguns boxes e lojas que alimentam a vontade de turistas e até mesmo ludovicenses de ter um pouquinho de São Luís em casa. Mas nem sempre foi assim. A Feira da Praia Grande, outro nome dado ao local, já foi uma espécie de feira formada por barracas de palha e até mesmo um celeiro, onde se guardavam todo tipo de mercadoria. Essa região primeiro foi chamada, essa área onde está o mercado, chamava barracão. A pessoa diz, vou lá no barracão. Também depois as pessoas chamam de curro. Depois vira um celeiro público, né, onde os comerciantes poderiam armazenar, sobretudo, o seu material de cereais, de grãos, também muito comum nessa época, né? Então vira celeiro público também, e só depois, aí já no século XIX, é que ele vai virar mercado, né? O mercado da praça, depois o mercado central, e aí sim vai ser conhecido como uma feira, aí sim vai ter a construção de um prédio. Por isso que você encontra várias datações, né, das primeiras construções e com característica distinta. O prédio de alvenaria do mercado é do século XIX. Uma das partes mais recentes são os boxes centrais. Antes deles serem erguidos, havia um jardim com um belo chafariz. Em 2025, o Mercado das Tulhas completa 170 anos de existência. Ao longo deste período, foram necessárias algumas intervenções na estrutura física para que o prédio não viesse a ruir, mas nada que mudasse as características originais. Já no que diz respeito à comercialização, essa se mudou. Antes se encontravam mais secos e molhados, ervas. Hoje em dia são bolsas, bebidas, castanhas, produtos mais voltados para o consumo do turismo. Andando por dentro do mercado é possível encontrar, em grande quantidade, itens como a famosa tiquira, bebida alcoólica feita da mandioca. Também tem camarão seco e doces variados, produtos vindos de todo o canto do Maranhão. O artesanato está presente de forma muito intensa, dos menores tamanhos ao quase realismo das obras. Nas lojas externas, as opções vão de camisetas que lembram São Luís até redes bem coloridas para embalar as boas lembranças da cidade. Este casal, vindo de Manaus, ficou maravilhado com a variedade de artigos e com a culinária maranhense. A gastronomia aqui é ótima, inclusive sou formado em gastronomia, é excelente. Tem muita coisa legal aqui para levar para casa, para dar de presente para os amigos, né? Inclusive tem umas cachaças aqui que uns me pediram, vou ver se eu levo alguma para casa. Tudo muito bom, a gastronomia, né, a cultura, né, as lembranças que a gente tem que levar, né, sempre a gente leva alguma coisinha, tudo muito bem, o material muito bem feito, muito legal mesmo. Era meu sonho conhecer a cidade, nós viemos fazer esse passeio turístico para conhecer São Luís, que a gente via só por imagem, via nas fotos, né? E agora chegou a nossa vez de conhecer. Achei lindo os quadros, os casarões, as roupas, a comida deles, a praia também, muito linda. Amamos. A boa impressão que os visitantes levam do mercado depende muito de quem trabalha no local. A Kiane e o marido são responsáveis por uma das lojas da área interna da feira. Vendem todo tipo de item que possa representar uma boa recordação da capital. Alguns se surpreendem, né, com a tiquira, né, que é um aguardente da mandioca e é colocado em infusão para ficar roxinho, então a cor chama muita atenção, né, as castanhas, o doce de buriti, doce de espécies, são as coisas que eles mais procuram. O Mercado das Tulhas tem algumas figuras icônicas, até mesmo ilustres. São pessoas que estão por ali há anos, como o Raimundo Costa. Mas não ouse chamar ou perguntar por ele pelo nome de batismo. Aqui, no Mercado das Tulhas, ele é o corintiano. Eu já tenho só nessa barraca 35 anos. Mas meu pai, antes, trabalhou 46, então vem aí de família. O forte do quiosque do corintiano são as bebidas. Exóticas, de sabores diferentes e nomes curiosos. Eu criei Fogozinha, o nome das cachaças. Fogozinha, Fogosada, Agoniada, Torpedo, Fura-Ferro, Fogozão e Gogozada. O Mercado das Tulhas funciona o dia todo, de domingo a domingo. Cada lojista faz seu horário. Por isso, para conhecer bem o local, não dá para passar só uma manhã ou uma tarde. Sendo bem honesto,
mesmo conhecendo todo o mercado, a vontade de voltar sempre vai existir. Então fica aí essa dica, viu? Super importante. E ainda falando sobre férias, eita, tem muito tempo ainda, né? Mas é preciso colocar a criançada e os jovens também para deixar um pouco as telas e aproveitar os dias para poder descansar. E aí especialistas estão alertando para esses cuidados que é necessário ter cada vez mais com essa turma, porque eles estão inseridos, né, de forma demasiada nesses meios tecnológicos e esquecem muitas vezes de descansar até mesmo o cérebro. A Associação Brasileira de Pediatria recomenda que crianças abaixo de 2 anos não sejam expostas a telas. E crianças de 2 a 5 anos tenham aí o período de, no máximo, 1 hora de contato com essa estimulação. É importante que a gente atente para algumas problemáticas que podem aparecer ou se desenvolver com essa exposição tão precoce como também por uso prolongado. Essas questões de implicações se relacionam tanto a aspectos cognitivos quanto comportamentais desses indivíduos. E aí a gente pode ter prejuízos da ordem, por exemplo, do desenvolvimento cognitivo, déficit de atenção, transtorno de ansiedade, alteração do comportamento, impulsividade, dificuldade em regular as emoções, dependência tecnológica. Isso a gente está falando da ordem do comportamento. É importante também chamar a atenção para os riscos deste ambiente, que não deixa também de ter alguns perigos para nós adultos, quanto mais para crianças. É um ambiente tecnológico, a depender do tipo, né, de instrumento ou alguma rede social que essa criança esteja utilizando ou manipulando. Vai ser talvez possível acontecer situações ali de cyberbullying, situações de bullying praticada tanto por alguém, né, e essa criança pode ser a praticante do bullying, também como ela pode ser a vítima dessa violência. Outros aspectos também de vulnerabilidade são outras questões da ordem da violência, inclusive da exposição a um risco de situações de pedofilia ou abuso sexual. E aí a importância desses pais e ou responsáveis fazer o controle, né, tanto do tempo de exposição, como também do que essa exposição está sendo utilizada nesse período de uso desta criança. Diante das problemáticas, a gente pode pensar algumas estratégias saudáveis. E quais seriam? Tanto a limitação de tempo de exposição, como também na importância do descanso nas férias, tanto para os adultos quanto para as crianças, nesse período sem agenda, sem grandes compromissos, né? Ali na ordem das atividades, em que esta criança, diante de um ócio, possa se permitir uma criatividade, atividades motoras, cognitivas, de interação com seus pares, com outras crianças, também com os adultos, né? Nesse momento de leveza, de lazer, de interação de todos ali neste momento. Tarefa difícil aí para os pais, né? Mas a gente precisa continuar. Afinal de contas, a turma quer passar a madrugada inteira aí, ó, no celular. E aí não pode, né? Tem que dormir também para descansar. Eu vou para o intervalo, é muito rápido. Na volta a gente traz outras informações. Tem o giro de notícias aqui na capital e no interior. E ainda um bate-papo sobre discriminação racial. É muita coisa, viu? Por isso não sai daí não, que eu volto já já. Estou de volta com o nosso Revista Maranhão. E olha, se você chegou só agora, a gente sempre lembra, né? Você pode acessar todo o conteúdo, basta ir lá no YouTube daqui a pouquinho, tá bom? E olha, eu não sei se você conhece ou já ouviu falar sobre esse projeto. Projeto muito bacana chamado Projeto Acolher. É uma iniciativa social que surgiu com o objetivo de ajudar pessoas com HIV e outras infecções transmissíveis. E a partir da venda de bonecas de pano é que essa turma está tentando manter o dia a dia da casa. O cuidado com a produção de cada uma das bonecas se reflete em bem mais do que belas peças. Pode representar um apoio fundamental a quem não tem mais a quem recorrer. Atualmente são cerca de 9 pontos em que os produtos são vendidos pela cidade. Cada chaveiro, por exemplo, custa R$15, já as bonecas R$35. E são exatamente esses valores que ajudam a manter os projetos
funcionando aqui na casa. Um deles é o projeto Acolher, que oferece suporte e acolhimento a pessoas com HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. É aqui, nesta pequena sala das mãos habilidosas de mulheres como Natália, que são criadas as bonecas Acolher. Ela conta que chegou aqui como voluntária, interessada em apoiar o projeto. Eu olhei uma postagem no Instagram, onde a casa estava precisando de voluntários, justamente para a parte do ateliê, onde são confeccionadas bonecas. E então eu resolvi entrar em contato, onde fui muito bem atendida. Vim conhecer e na semana seguinte eu comecei a vir me voluntariar aqui no ateliê. Na Casa Acolher, no bairro da Jordoa, em São Luís, são oferecidos atendimentos psicológico, jurídico, social, além de café da manhã e almoço, a cerca de 400 pessoas por mês. Quando eles chegam aqui, geralmente eles querem saber o que a gente faz, porque eles não sabem. Aí chega com o prontuário, eu faço o cadastro, fiz o cadastro desse acolhido, ele tem direito do almoço, do café e de passar o dia aqui para aguardar a van vir buscar, para ele poder retornar para o município. Né? Para ele ter um tratamento mais digno, né? Porque a gente sabe que ficar no hospital é muito ruim, né? A pessoa ficar esperando van no hospital. Então, o projeto Acolher, ele surge justamente para isso, para acolher essas pessoas que vêm de tão longe, que faz tratamento fora do domicílio, né? Que no caso é o TFD. O projeto também desenvolve ações com crianças e adolescentes de 8 a 14 anos que moram na comunidade da Jordoa e bairros vizinhos, uma forma de aproximar quem vive na região do trabalho desenvolvido. Ao todo, são cerca de 20 jovens que participam do Som que Acolhe, com aulas de música e reforço escolar. Trabalho que incentiva sonhos, exige dedicação, mas traz recompensas também. Mas, para que todas as atividades sejam mantidas, é preciso contar com a solidariedade. Temos muita vontade de poder servir a cada dia essas pessoas que vêm do Maranhão inteiro, alavancar esses projetos sociais que são desenvolvidos, mas precisamos aí da sua ajuda, né? Que você entenda qual é o nosso papel social, que entenda qual é a forma que você pode participar, muito simples, como se estivesse dentro da sua casa. O que a sua casa precisa diariamente para poder ofertar para o outro que chega ali visitando. É o melhor, né? Então você tem que entender que para servir o outro, um projeto social ele precisa doar o melhor que tem para que a cada dia continue a todo vapor. Nós temos aí o nosso WhatsApp, 988186272, seguir aí nossa rede social, Casa Acolher MA, que é o nosso Instagram, e qualquer ajuda seja bem-vinda, né? Observa tudo isso que nós fazemos, né, com tanto bom grado, de uma forma gratuita, para um quantitativo imenso de pessoas de todo o estado do Maranhão, e deixe o seu coração agir. Você já sabe, né? Quando a gente já está por aqui na nossa salinha, vai rolar um bate-papo bacana. E esse mês de julho é o mês que marca o combate à discriminação racial. A gente sabe que muito ainda se precisa percorrer, né, nesse caminho da ampliação de consciências e também de políticas públicas que se voltem ao respeito e à igualdade. Acima de tudo, buscando, claro, acabar, né, com o preconceito. Mas sobre esse assunto, eu vou conversar com o secretário de Estado da Igualdade Racial, o Gerson Pinheiro, está aqui ao meu lado. Queria lhe agradecer sua participação hoje aqui com a gente. E, na verdade, já iniciar esse nosso bate-papo falando sobre a realidade que a gente vive hoje. Ainda estamos muito distante do ideal. E nós é que agradecemos, Kate Almeida, a gente está aqui, né, no Revista Maranhão, nesse momento, dialogando com você e com todo esse público maravilhoso que nos acompanha. Então, é o momento de manter esse debate vivo, porque a discriminação racial continua, o racismo é muito forte no Brasil, no Maranhão especificamente. Então é muito importante que a gente esteja nesse momento podendo se comunicar sobre isso, dialogar, levar essas informações ao nosso povo. Agora, Gerson, a gente, claro, já deu passos, né? Apesar que lentos, mas a gente já deu vários passos. A gente ainda está muito distante, as pessoas ainda precisam, né, se voltar com mais clareza, digamos assim, para esse tema. Nós já temos alguns passos, mas a própria data que se comemora, né, no dia 3, ela trata
do combate à discriminação racial. Ou seja, foi um primeiro passo, e todos os passos são importantes. Quando a Lei Afrossarinos de 1951 entra em vigor, ela entra de uma forma ainda branda nesse combate. A discriminação racial, na verdade, não era tido como crime, mas como contravenção penal, e recebia, né, uma punição também leve. Embora pudesse ser a prisão de 3 meses a 1 ano, mas terminava você pagando com serviço público, você pedindo desculpas e a coisa ficava por ali. Mas isso foi avançando, né? Nós temos depois a Lei Carlos Alberto Oliveira, de 1889, que ela já trata do crime de racismo. Porque aí você tem um crime, passa a ser um crime, não mais uma contravenção. O racismo é crime, porque aí você já trata de uma matéria que tem também já uma pena mais ampla, né? Pode ter prisão de 2 a 5 anos. Começa a apertar, né? Um pouco mais severo. Começa a apertar mais um pouco, mais abrangente, o que é um crime de racismo, porque a discriminação, ela pode ser feita contra qualquer pessoa. E há uma diferença, há uma diferença, a discriminação racial. Eu preto, posso fazer uma discriminação racial contra um indígena, contra um branco. Quer dizer, é só dar um tratamento indevido, tratamento preconceituoso para com a outra pessoa que é de outra cor, que é de outra raça, de outra etnia. O racismo não. O racismo pressupõe que o racista seja da classe que detém o poder. Portanto, cai por terra, quando se aprova a lei contra o racismo, aquela questão do racismo reverso que algumas pessoas buscavam justificar. Não existe racismo reverso. Porque não existe só quando o preto estiver no comando do Brasil, no comando das políticas internacionais, que não é o caso. O preto foi escravizado em África a serviço de países europeus na fundação de um capitalismo dominante. Então, enquanto ele estiver nessa condição, só existe o racismo de lá para cá, tá? Que é diferente da discriminação racial. Mas são passos que vão se dando. O que acontece agora com lei já de 2023, que equipara diante da lei, das penalidades, das punições, a discriminação racial ao racismo. E ainda eleva o seguinte: o racismo, a discriminação racial tratava só da questão da cor, origem e tal. Agora você abrange também o aspecto religioso. A discriminação racial contra a religião do povo preto, a religião originária de África, originária indígena, ela passa a ser racismo. Agora, Gerson, a gente observa, obviamente, que o conteúdo ele é muito extenso, né? Existe uma mudança, obviamente, e apesar dos passos serem lentos, a gente sabe que o assunto ele precisa ser muito mais debatido. Sim. Será que nesse momento, né, trazer a escola, trazer a coisa da educação, das universidades, buscar discutir isso, trazer a sociedade, a família também, porque tem que nascer junto com essa discussão o respeito, né? Porque o combate ao racismo se faz também com palestras, mas não só com palestras. Então, é uma série de ações que têm que ser feitas, que nós chamamos de ações afirmativas de combate ao racismo, ou, no caso do Brasil, poderia se dizer ações reparadoras, né? Nossos ancestrais foram escravizados em África, vieram para o Brasil e seus direitos foram apagados, inclusive o nome, a família. É fácil para um descendente de europeu saber de onde ele veio, de que província da Itália e tal, como é que foi, como é que chegou aqui. Para o negro não é, porque nosso nome é outro. Meu nome é Souza, que veio de Portugal, não veio da África. E eu sei que eu vim foi da África. Entendeu? Então é preciso uma série de ações. E eu creio que a prioritária, a inicial, não com menos valor que as outras, é essa que nós estamos falando, que é a legislação. Você criar uma legislação que dê conta disso. Como o decreto de proteção aos direitos dos povos de comunidade de matriz africana, que o Maranhão já tem, um decreto. Ou seja, mas é necessário também você ir além disso, da legislação.
é preciso tratar da questão do território. O povo preto saiu da senzala, foi jogado para fora das senzalas e não foi dado a ele um espaço nem de habitação, nem de produção. Inclusive para trabalhar na recém-fundada indústria brasileira, foram buscar brancos na Europa. Embora já tivesse um contingente de negros aqui que mantinha todo esse país e mantinha a Europa, inclusive, com a produção daqui. Mas ficou aí o negro jogado. Portanto, é preciso tratar da questão da inclusão produtiva do negro, é preciso tratar do território, porque no Brasil, uma lei também que já foi feita, porque já sabiam que o negro ia sair da escravidão, que foi a Lei de Terras de 1850. E ela tem um parágrafo que ela diz o seguinte: no Brasil a terra só pode ser adquirida pecuniariamente, ou seja, só com a grana, só com o cacau, só pagando. Porque já se sabia que o negro sair da senzala não ia poder comprar terra. Agora, o senhor fala um ponto muito importante sobre as terras, as divisões. Vamos trazer aqui para o nosso Maranhão, Sim. porque a gente tem muitas comunidades, inclusive comunidades quilombolas aqui em Alcântara. Aliás, quero mandar um forte abraço para o pessoal de Alcântara. Como é que está sendo tratado isso? Estou levantando um ponto, mas queria que o senhor colocasse para a gente como é que a Secretaria trata hoje as políticas avançadas voltadas exatamente a essa igualdade. Na verdade, o Maranhão é o estado com maior quantidade de comunidades quilombolas. Hoje, reconhecidas pelo governo federal, pela Palmares, que é o órgão do governo federal com essa competência, são 884 comunidades. E o governo do Maranhão passa também a fazer um reconhecimento estadual, e nós estamos avançando ainda, estamos aí pelas 400, mas também a expectativa nossa é que tanto o governo federal como o governo do Maranhão cheguem às mais de 1.200 comunidades que tem, que ainda não foram certificadas, que é o primeiro passo. O segundo passo é justamente a posse do território, que aí é feito através de dois órgãos, um órgão federal que é o INCRA, e no INCRA hoje nós temos mais de 200 processos em andamento, requisitando esse direito, e ficou parado durante muito tempo. O Brasil passou por um apagão de governo, agora durante 6 anos. Então, com a retomada do atual governo, é que a gente está já na expectativa de que já nos próximos meses o governo federal chegue para iniciar a entrega de títulos de propriedade via ITERMA, via INCRA, o órgão federal. Via ITERMA, nós estamos chegando aí já às 85 títulos de propriedade. Ou seja, o Estado do Maranhão, através do seu órgão de terras, já entregou na mão dos quilombolas cerca de 85 títulos de propriedade. Tem uns 15 processos bem avançados, que talvez a gente consiga entregar alguns ainda esse ano. A CI acompanha isso, mas o órgão que faz é o Instituto de Terras do Maranhão. Então, que é o processo de titulação, de reconhecimento da propriedade do território. Mas, como eu falei anteriormente, nós falamos aqui de legalidade, falamos de território, mas é preciso também tratar da educação. No caso do Maranhão, nós já trouxemos para a legislação maranhense as diretrizes curriculares da educação quilombola. Então, hoje nós já temos essas diretrizes no Maranhão, esses parâmetros, que já a educação do Maranhão já trata. Hoje também nós estamos trabalhando em convênio com o Ministério da Igualdade Racial a questão da Lei 10.639, que é uma lei nacional que diz que a educação tem a obrigação de levar para a sala de aula a questão da cultura e da história da África e dos povos afro-americanos, os afrodescendentes. Então isso também nós estamos com bastante palestras. Agora mesmo minha secretária adjunta está chegando de Parnarama, onde ela estava trabalhando sobre essa questão da 10.639. Por acaso ela é pedagoga, então a gente vai trocando essas experiências. Então, a questão da educação, também nós avançamos nas escolas quilombolas. Há 2 meses nós inauguramos, o governador Carlos Brandão inaugurou a Escola Quilombola de Ensino Médio da cidade de Serrano do Maranhão, que é uma cidade símbolo. Serrano do Maranhão é a cidade mais preta do mundo fora da África. 97% da população de Serrano se autodeclara preta ou parda. Entendeu? Então, é a cidade mais preta do Brasil. Também, da quantidade de pretos, ultrapassa outras cidades brasileiras proporcionalmente. Claro que Serrano é uma cidade pequena. Sim. São Paulo tem mais preto do que Serrano, mas Serrano é uma cidade que proporcionalmente tem a maior quantidade de pretos.
Então, inaugurando essa escola, hoje nós temos escolas quilombolas em vários municípios, são 32 escolas quilombolas já em funcionamento, e nós queremos ampliar esse número, é necessário ampliar esse número pela quantidade de população negra que nós temos, tanto rurais quanto urbanas. Okay. Nós temos hoje o maior quilombo urbano da América Latina, portanto do mundo, né? Que é o grande quilombo urbano da Liberdade, em São Luís. Muito bem, eu queria te agradecer, viu, Gerson, pela participação aqui com a gente, deixar o espaço aberto para que você retorne com a gente. Nós é que agradecemos, né? Nós temos, falei de 3 questões, temos outras, né? Como a inclusão produtiva, nós temos como a inclusão produtiva, como também o esporte, nós temos a Copa Quilombola, que já estamos na 3ª Copa Quilombola, a cultura, então são várias, né, as ações que a gente tem, né, sendo feitas desde 2015, né, até hoje, governo Flávio Dino e agora governo Carlos Brandão, e a gente tem que dar continuidade nesse processo. É o Estado do Maranhão, com certeza, que outros governos venham para dar continuidade, que é um processo lento, mas que tem que ser feito continuamente. Muito bem, o nosso tempo, eu vou precisar encerrar nossa entrevista, mas eu espero, viu, que essa sementinha, né, que a gente está plantando por aqui, possa também germinar aí na sua família, que você possa bater um papo sempre, né, entre família, e que o respeito ele possa acontecer sempre. Mais uma vez, obrigada, tá, Gerson? A gente vai ficando por aqui, eu desejando que a sua semana seja abençoada, que se Deus quiser a gente se encontra na próxima, tá? Fiquem em paz e com Deus. Tchau, tchau.